que está acontecendo com o Júnior Santos, afinal de contas? Um jogador que é muito importante para esse elenco do Botafogo, um jogador que começou o Campeonato Brasileiro voando e agora vem jogando peteca, né? E um pouco mais também sobre o empate do Botafogo contra o Santos e um pouco da repercussão, né, que correu na mídia. É daqui a pouco, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo do Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui. Para você que está chegando aqui agora, não conhece o nosso trabalho ainda, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no canal. Aproveita a oportunidade também que você pode também tornar-se membro da Rádio Botafogo por menos de R$5, só clicar no botãozinho de membros aí para você dar uma olhada nos perfis aí que nós temos 5 perfis diferentes, com certeza um deles cabe aí dentro do seu, beleza? E também, não se esqueça, né, o mais importante, para a gente começar aqui o nosso bate-papo em alta, deixa seu like aí logo no começo, se você não gostar de tudo aqui que eu vou falar, das groselhas aqui, das bobagens que eu vou falar aqui, depois lá no final você vai lá e dá o dislike. Vou lembrar uma coisa aqui para vocês que eu falei há uns tempos atrás aqui, mas é sempre bom relembrar, né? A minha maneira de falar um pouco pausada, né? Às vezes, porque assim, não tem roteiro nenhum aqui, eu estou seguindo aqui o meu pensamento, eu tenho um assunto principal para conversar com vocês aqui, mas eu tendo a esquecer as coisas, eu tendo a gaguejar um pouco, então, para você que tem um pouco menos de paciência, coloca na velocidade 1.5 aí que vai ficar tudo certo, você vai me ouvir falando, vai parecer até que eu tô inteligente, que eu tô falando alguma coisa que preste, mas enfim, é só você colocar aí que ajuda. Se você também não quiser colocar, também não tem problema, se você tiver com paciência para ouvir a minha maneira de falar, também tá tudo certo, não tem problema. O importante é que depois que eu falar, tudo que eu tiver para falar aqui, que você deixa aí seus comentários. Importante pra caramba você deixar seus comentários, porque saber sua opinião é sempre importante, porque a maioria dos vídeos que eu faço aqui, né, que eu coloco aqui na Rádio Botafogo, no RB em Minutos, é muito baseado naquilo que vocês falam nos comentários, né, no feedback que eu pego de vocês aqui nos comentários. Então, é sempre importante a sua participação, né? O objetivo principal disso aqui é a gente criar aqui nesse espaço aqui um fórum de debate, né, para falar a verdade. Galera, todo mundo tá vendo, né, a derrocada do Júnior Santos em termos técnicos, né, a olhos nus. E eu costumo aqui sempre dizer o seguinte, Botafogo é uma equipe, na verdade, muito ajustada. A gente não tem, né, para falar a verdade, o melhor elenco, né, do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe isso. E eu não estou aqui, eu não quero participar da disputa de melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Quem quiser ficar com o título de melhor elenco do Campeonato Brasileiro, que faça bom proveito. Mas acho que, inclusive, isso não deveria nem ser o objetivo de nenhum alvinegro aqui, ganhar o Campeonato Brasileiro, não tendo o melhor elenco, tendo a sexta maior folha do Campeonato Brasileiro, é uma demonstração, na verdade, de competência, né? Muito mais do que qualquer outra coisa, é uma demonstração de competência, e isso vai aí com certeza dignificar o trabalho do Alessandro Brito, do Mazuco, de toda a galera aí que faz o futebol do Botafogo, tá bom? Mas o Botafogo é uma equipe que, como eu estava dizendo, muito ajustada, com o elenco muito ajustado. E nós temos excelentes opções, né, do banco de reservas. Só que o Botafogo não é aquela equipe que pode se dar o luxo de quando um jogador vai mal, você vai ao mercado e compra outra. Não é aquela equipe que... O Botafogo não é o clube hoje que está jorrando dinheiro, muito pelo contrário. O dinheiro do Botafogo hoje em dia está contadinho e está faltando, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então é diferente de você... por exemplo, comprar um jogador como o Marinho, como o Flamengo fez, o cara não dá certo, você escanteia o cara ganhando um salário exorbitante, e aí não satisfeito, porque primeiro, perderam o Bruno Henrique, aí vai lá, compra o Marinho, né, contrata o Marinho, o Marinho não dá certo, escanteia o Marinho, o que faz? Vai lá, adquire outro jogador, né, vai lá e adquire outro ponto. Quem? Cebolinha. Entendeu? Então assim, o Botafogo não é esse time, no Botafogo não jorra dinheiro. Então a gente precisa fazer, né? A gente precisa ter, da mesma forma que o scout do Botafogo tem apostado muito na inteligência, nas oportunidades de mercado e sendo muito cirúrgico no mercado, a gente também precisa ter esse olhar inteligente para dentro do clube, para dentro do elenco do Botafogo.
Isso significa dizer que todos os jogadores que nós temos no nosso elenco são extremamente importantes e que quando esses jogadores começam a passar por fases ruins, não adianta, não ajuda a gente simplesmente destruir os jogadores, tá? Não adianta. Porque se você cada jogador que a gente perde, tá, no Botafogo, faz muito mais diferença, faz muito mais falta pro nosso elenco, pro nosso desempenho, do que faria pro Palmeiras ou que faria pro Flamengo, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. Agora, o que eu quero entender, né, na verdade, é o que está acontecendo com o Júnior Santos. O Júnior Santos é um jogador que começa o campeonato voando, né, tendo atuações assim de gala, principalmente contra Corinthians, principalmente contra Atlético Mineiro. E, de repente, o Júnior Santos começa a entrar numa espiral negativa, começa a cair, né, o seu nível técnico assim assustadoramente. E eu não acho que a queda do nível técnico do Júnior Santos esteja atrelado somente à chegada do Segovinha e o fato do Segovinha ter se tornado um xodó da torcida. Eu acho que não é isso, não se trata somente disso. Talvez ali o momento onde exista a virada de chave do Júnior Santos, onde ali ele perde a confiança completamente, foi naquele empate contra o Magajanes, onde a gente estava vencendo o jogo e o Júnior Santos, na verdade, entra no decorrer do jogo, dando passes de letra e tal. Nada diferente daquilo que ele fez contra o Santos ontem. Ontem ele deu 2 passes de letra, por exemplo, acertou os 2, né? Mas no momento que ele dá aquele passe de letra, a torcida estava azeda, a torcida aquele dia estava amarga com toda aquela situação do Luiz Castro. E aí o pessoal começou a pegar no pé, começou a vaiar. E foi num lance que ele deu de letra e errou, né? E aí a torcida começou a pegar no pé, começou a vaiar. E a torcida naquele momento ali, ela pegou o bode expiatório, né? Pegou aquela pessoa que já estava na reta, aquela pessoa que já tinha uma propensão, na verdade, a ser muito criticada e descarregou sobre ele, na minha opinião, toda a sua angústia, toda a sua raiva, né, que estava sentindo sobre o Luiz Castro naquele momento. E aí, depois disso, o Júnior Santos nunca mais foi o mesmo, né? Para falar a verdade, a última partida que eu me lembro do Júnior Santos ter feito relativamente bem, até porque fez um gol, foi contra o América Mineiro. Que ele faz um gol de cabeça logo no começo do jogo, né, tal. O que a gente tem é que hoje, né, e eu costumo sempre falar isso, né, é importante sempre ressaltar isso, é que no futebol você tem 4 dimensões, né? Você tem a dimensão técnica, a dimensão tática, a dimensão física e a dimensão anímica, né? E elas estão interligadas. E com certeza a dimensão anímica, ou seja, o emocional do Júnior Santos está muito abalado. E quando o emocional de um jogador está muito abalado, se o jogador é um primor da técnica, é um cracaço, tá? Ele tem no que confiar. Ele vai pegar a sua confiança na técnica que ele tem, vai se impor e vai fazer com que ele supere o momento. Passar por uma fase técnica, todos os jogadores passam. O Messi passa. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, tá uma draga. Há quanto tempo que o Cristiano Ronaldo tá uma draga? Mas jogadores como o Júnior Santos, que não são primores da técnica, eles não podem confiar nisso. Então eles vão confiar em outros atributos, como por exemplo a questão física, ou até a aplicação tática que ele tem, o que é reconhecido, inclusive, não somente pelo Luiz Castro, mas também foi reconhecido pelo Caçapa e tem sido reconhecido pelo Bruno Lage também. Fato é, né, que mesmo taticamente, vai chegar um momento que o jogador, pela falta de confiança dele, vai começar também a falhar. Eu não quero colocar aqui a culpa do primeiro gol do Santos no Júnior Santos, tá? Quando o Jean Lucas recebe aquela bola sozinho, mas aquela faixa de campo ali, onde ele recebe, o primeiro combate deveria estar sendo dado, tá? Por algum dos jogadores que caíram ali pela direita. Poderia ter sido o Tietê? Poderia. Poderia ter sido o Tiquinho? Poderia. Mas poderia também ter sido o Júnior Santos? Poderia. O que não justifica, por exemplo, um jogador do Santos, talvez o melhor jogador, tecnicamente falando, do meio campo do Santos, receber a bola sozinho do jeito que recebeu, né, para poder fazer o gol, para poder fazer um lançamento, né, pro Marcos Leonardo. Então, assim, a gente está vendo todas essas 4 dimensões do Júnior Santos, uma comprometendo a outra em cadeia, e isso me preocupa demais.
E a partir do momento que ele começa a falhar, né, que o emocional dele falha, e aí compromete a técnica, e a torcida já começa a bater em cima, né, a gente vai ter, na verdade, a consequência tática disso, e a gente vai ter a consequência também física disso. O que eu quero dizer, gente, que, assim, qual é a solução, então? O problema está detectado, a gente está vendo que a forma do Júnior Santos se deteriorou, né, a olhos nus. Qual é a solução? Tá? Se a gente não pode se dar o luxo de fazer o que Flamengo e Palmeiras fazem, de pegar o jogador e simplesmente coloca lá pro final da fila e vai no mercado e contrata outro, né, porque não tem dinheiro para fazer isso, o que a gente faz? Existem algumas coisas que podem ser feitas, né? A primeira delas é preservar o jogador, e que eu tendo a concordar com essa tese. Preservar o jogador significa, pô, Júnior, vamos fazer o seguinte, o melhor manejo para ele seria: Júnior, eu não vou começar o jogo com você, tá? Vou começar ou com o Segovinha, né? Que também é questionável o Botafogo começar com o Segovinha, porque o Segovinha talvez não dê conta de jogar os 90 minutos. Mas o Diego Hernandes pode jogar pela direita também, inclusive no primeiro jogo de ida, né? Lá contra o Patronato, ele entra pela direita. E aí, no decorrer do jogo, vamos colocar o Júnior Santos, inclusive, para tentar jogar contra o adversário um pouco mais cansado. Isso é uma das possibilidades, né, que podem ser utilizadas. A outra é que eles estão fazendo, insistindo com o Júnior Santos, né, como titular, para tentar fazer com que ele recupere, né, a confiança jogando, o que também é uma outra possibilidade. Mas tem aquilo que escapa à comissão técnica, né, e que escapa ao próprio Júnior Santos, que é o que a torcida do Botafogo deve fazer. Ora, se a gente não vai ao mercado para contratar um jogador para essa posição e a gente não pode se dar o luxo de perder jogadores no nosso elenco, porque, na minha opinião, ele já está ficando muito justo, a única coisa que a torcida do Botafogo tem a fazer nesse momento é dar toda a força para ele conseguir se recuperar. Porque pensa o seguinte, na hora que o Eduardo não estiver correspondendo, e teve um momento do Eduardo que ele não correspondeu, tá? Eu me lembro de muita gente criticar o Eduardo, mas o Eduardo, tecnicamente, é muito diferenciado, consegue dar a volta por cima sozinho e calou rapidamente seus críticos. Mas e se fosse uma fase ruim do Tiquinho? O que a gente vai fazer? Vai vaiar o Tiquinho? Vai pedir pro Tiquinho sair do time de qualquer jeito? E numa fase ruim do Segovinha? O que a gente faz? Né? Malha o Segovinha e pede para voltar pro Paraguai? O que a gente vai fazer? A mesma coisa se aplica ao Lucas Fernandes, que vem numa fase muito ruim. Há muito tempo que o Lucas Fernandes não consegue performar. O que a gente faz? Detona o Lucas Fernandes? E o Sauer? O que a gente faz? Detona o Sauer? Então, assim, a gente tem alguns jogadores no Botafogo, nesse momento, que não vêm realmente correspondendo dentro de campo, e a gente precisa desesperadamente que esses jogadores aumentem seu nível de futebol. Porque a gente não pode criar dependências de um jogador. Haja visto o que aconteceu com o Eduardo, que eu já vou entrar nesse assunto, que é o meu gancho para falar sobre o Eduardo. Porém, antes de eu falar sobre o Eduardo, eu quero saber a sua opinião. Se você concorda, discorda do que eu estou falando. O Júnior Santos é um jogador importante, precisa ser recuperado. Lucas Fernandes, idem. Sauer, idem. Eu não desisti de nenhum desses três jogadores e acredito que eles ainda tenham um papel muito importante a desempenhar no Botafogo. E explico, né? Ontem ficou todo mundo muito surpreso com a saída do Eduardo. Quer dizer, surpreso com a saída do Eduardo não, mas surpreso com a solução que foi dada para a saída do Eduardo. Que o Botafogo joga 1000 vezes melhor quando o Eduardo está em campo, não tenha dúvida. Tá? Isso é uma obviedade muito grande. É o Rafael Veiga jogando no Palmeiras, é o Hulk jogando no Atlético Mineiro, é o Arrascaeta jogando no Flamengo, entendeu? São jogadores assim que são realmente fundamentais para todas as suas equipes. Isso a gente não discute. O que é diferente de dizer que exista uma dependência desse jogador. O Botafogo não depende do Eduardo. O Botafogo tem soluções no elenco para que a gente consiga fazer com que a maneira do Botafogo jogar não se altere.
Você pode alterar características de jogadores. E essas características dos jogadores vai dar um pouquinho de diferença na qualidade, às vezes um pouco mais de diferença na qualidade do jogo. Mas o estilo de jogar, a estratégia de jogo, a maneira como a equipe está acostumada a jogar não se altera. O que foi feito ontem, no momento que o Botafogo entra com 3 volantes, altera a maneira do Botafogo jogar. Por quê? Porque a característica do jogador que foi escolhido para fazer, né, a ponta do triângulo, a cabeça do triângulo, digamos assim, que é o Tietê, simplesmente não tem a característica de fazer isso. Você pode até argumentar que, pô, o Lucas Fernandes está voltando de contusão. Beleza, começa com o Lucas Fernandes, deixa ele jogar, sei lá, 60 minutos, 50 minutos, 55 minutos, e depois substitui. Mas assim, alterar a maneira do Botafogo jogar, na minha opinião, foi muito arriscado. E aí eu fiz esse comentário lá no Twitter. Assim, o Twitter é aquela coisa, né? Terra de ninguém. Então, assim, eu boto comentário lá e eu não tenho a menor pretensão de levantar nenhum tipo de discussão por lá. Não tenho a menor pretensão de continuar discutindo com ninguém por lá. Até porque as pessoas são muito virulentas, né? Pelo anonimato, né, da internet, as pessoas acham que elas têm a liberdade de dizer o que elas quiserem dizer, para te ofender, né? Se você discorda delas, você é um imbecil, você é um idiota, você está criando crise onde não tem, tal, você não pode mais falar nada, você não pode criticar, você não pode mais discordar das pessoas, né? Mas eu coloquei lá que o Botafogo, o Bruno Lage criou uma dependência do Eduardo que não existe, na verdade. E isso pode ter sido ocasionado por falta de informação ou pela baixa qualidade da informação que ele recebeu. E aí teve poucas pessoas ali que perceberam, né, a sutileza daquilo que eu estava dizendo. Ora, eu entendo que o Bruno Lage tem uma semana só de trabalho no Botafogo. E eu entendo que mesmo que ele tenha visto inúmeros vídeos do Botafogo, isso não é suficiente para o cara se apropriar de informações sobre cada um dos jogadores, né? Como, por exemplo, quem estava à frente do Botafogo há um ano. Quem estava à frente do Botafogo há um ano consegue perceber quando o jogador chega para treinar e não está num dia legal, ou se o jogador se alimentou bem e qual diferença que isso faz no rendimento dele, se o jogador está legal com o grupo, se ele está com algum problema familiar. Todo mundo sabe disso, que só o tempo que vai dar isso para o Bruno Lage. Todo mundo sabe, isso é chover no molhado, tá? Logo, quem está mais tempo no clube, nesse caso o Lúcio Flávio, e aí tem muita gente que apressadamente já vai falar, mas já está criticando o Lúcio Flávio, outro dia que a torcida gritou o nome dele. Não, quem está à frente quem já está mais tempo no clube, que conhece os atletas, mesmo que não tenha tido um contato cotidiano com ele no último ano, mas sei lá, no último mês teve, né? Justamente porque o Lúcio Flávio estava do lado do Caçapa, provavelmente estava em posse dessas informações, tá? Das informações do elenco. E a amostragem que o Bruno Lage teve do Sauer e do Lucas Fernandes não foi boa, né, no jogo contra o Patronato. Tá? Em que pese o fato do Lucas Fernandes estar voltando de contusão, mas o Sauer realmente foi muito mal. Tá? E aí, a opção, né, por uma linha de 3 volantes contra uma equipe que já também estava vindo com 3 volantes, né, como é o caso do Santos, me causou um espanto. Sendo que o Santos avisou que viria com 3 volantes. Há 2 dias do jogo, a escalação do Santos estava praticamente definida e anunciada em todas as mídias. Então, assim, o que me chateia nesse caso é que esse é um ponto que a gente precisa criticar, porque quando a gente critica, quando a gente levanta esses pontos e as pessoas debatem civilizadamente sobre isso, existe a possibilidade, né, desse tipo de debate, desse tipo de questionamento também chegar na comissão técnica, porque a gente sabe que chega. Pode não chegar pela minha voz, pode não chegar pela sua voz, mas pelo fato do debate estar posto, né, outras pessoas vão questionar, outras pessoas vão comentar, e é natural que eles assistam e é natural que eles vejam o que a gente está comentando também. Até porque a gente acompanha o Botafogo há muito mais tempo do que a atual comissão técnica. Então a gente já viu coisas serem experimentadas, e a gente já viu coisas funcionar e outras coisas não funcionarem tanto. É por isso que eu estou dizendo que nesse caso específico
né, da escalação com 3 volantes, na minha opinião, foi um erro, e um erro que demorou a ser corrigido no decorrer do jogo, e que no momento que ele é corrigido, o Botafogo já vinha pressionando o Santos, mas a pressão do Botafogo é acelerada no momento que o erro é corrigido, que o Botafogo consegue fazer com que o jogo flua, porque mesmo em má fase, o Lucas Fernandes consegue fazer fluir melhor do que o Tietê improvisado naquela função ali, entendeu? Então, assim, criticar não significa plantar crise. E aí eu quero levar um comentário aqui, fazer uma conexão aqui, porém, antes de eu fazer essa conexão com as repercussões na mídia, eu quero pedir para você aí deixar o seu comentário sobre o que eu acabei de falar também, se você concorda, discorda, tá tudo certo. Coloca aí também. E não se esqueça de deixar seu like. Eu quero pegar 2 comentários, tá? Para ser isento. Um de um alvinegro e um de um rubro-negro. Eu vou começar pelo alvinegro, tá? No programa ontem, eu acho que acabei acaloradamente me excedendo um pouco, né, sobre o Fernando Calais, né, que é jornalista acho, não sei se é da Reuters, tá? Mas ele também, às vezes, participa de programas na Globo. Ele é botafoguense, ele estava no momento realmente muito tomado pela passionalidade e falou que acabou a paz. E agora, com mais calma, eu posso dizer para o Calais, cara, como assim acabou a paz, cara? Como assim acabou a paz? O Botafogo é o melhor visitante do campeonato, a melhor defesa do campeonato, o melhor ataque do campeonato. O Botafogo é o melhor mandante do campeonato. O Botafogo tem 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder. O Botafogo, nesse momento, tá, tem 3 jogos para fazer, 2 jogos em casa, onde o Botafogo está não somente invicto, mas o Botafogo só tomou 1 gol até agora. Contra 2 equipes que vêm muito mal no campeonato, o próprio Curitiba e o Inter, né, que ontem empatou com o Red Bull Bragantino. Então, assim, como assim acabou a paz, cara? Como assim que você decreta que acabou a paz? A gente precisa ter mais responsabilidade com a nossa opinião. Principalmente, por exemplo, jornalistas, né, que têm um alcance muito grande. A quem interessa ficar plantando crise no Botafogo assim, dessa forma? Para quê? Para gerar notícia, para vender, para ganhar likes, para ganhar notoriedade, você sabe de alguma coisa que nós não sabemos? Entendeu? Então, assim, eu sei que eu me excedi um pouco, né, no programa de ontem, mas eu queria reforçar de que não existe crise, não acabou paz nenhuma, pelo contrário, para que o nosso trabalho continue fluindo, a gente precisa dessa paz, e a torcida vai entender, né, exatamente isso, lotando o estádio no domingo que vem contra o Curitiba, né? E com certeza a gente vai ter uma semana, né, muito produtiva pela frente, porque a gente tem retorno de jogadores muito importantes como o Gabriel Pires, o próprio Eduardo retorna também, né? E então, assim, não tem essa de acabou a paz, né? Pelo contrário, né? É preciso olhar para o próprio pro momento do Botafogo e entender a importância do momento do Botafogo, ao invés de ficar jogando gasolina numa fogueira que nem foi acesa ainda, tá? E desses, por exemplo, eu espero pelo menos que eles se retratem, pelo menos que eles façam uma reflexão. Já o Mauro César Pereira passou o seu recibo, né? Para reclamar do tratamento do Botafogo, que estava perdendo um jogo contra o Santos e que foi buscar um empate e que, na verdade, apenas diminuiu o tamanho do prejuízo. O cara não cansa de passar recibo, não cansa de ser ridículo, né? Porque a equipe dele, que ele enfrentou em casa, contra o então lanterna do campeonato, poderia ter saído com uma derrota e merecia ter saído com uma derrota, tá? Com algumas decisões questionáveis com relação ao VAR e também, né, pela atuação patética do time dele e porque o América Mineiro, né, quase chegou ao segundo gol. Foi esse mesmo América Mineiro que o Botafogo enfrentou, né, em casa e venceu facilmente por 2-0. Então, camarada do escambau, o fulano, assim, menos, né? Tenha pelo menos senso de ridículo, né? Pelo menos isso, você precisa ter senso de ridículo, tá? Se você concorda, discorda de mim, né, com relação a tudo aquilo que eu falei aqui, deixa seu like aí. Se você não gostou, se não gosta, se discorda, deixa seu dislike também, tá valendo. Mas o mais importante, deixa seus comentários aí.
Se inscreva na Rádio Botafogo. A gente está crescendo cada vez mais, já estamos chegando já nos 54.200 inscritos. E considere também tornar-se membro da Rádio Botafogo. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau.